Começa, tá gravando. Eu não. Ela tá falando assim, eu sofro preconceito. Qual que é o preconceito que você sofre, meu bem? Conta. Uai, o preconceito que eu sofro, e muitas amigas também, é por ter largado a carreira e ter assumido a maternidade, ficado em casa com o marido, porque eu já estive do outro lado. Eu sei as coisas boas e ruins que existiam de estar no mercado de trabalho, mas hoje eu peso, principalmente o fato de educar os meninos mais perto da gente. E uma das pessoas, assim, uma das coisas que me ensinou muito sobre a importância do que eu estou dando para os meus meninos, qual é a atenção que eu estou dando, foi justamente um pastor, dono de uma escolinha. O Renato? O Renato, ele falava assim, você tá deixando os seus filhos de manhã aqui comigo e tá buscando eles no final da tarde. Pela idade deles, eles vão chegar em casa, tomar um banho e dormir. Quem tá criando seus filhos sou eu. Nossa. E ele falou assim, eu ganho mais por uma criança no integral. Só que você tem que pensar se vale a pena pra você que seus filhos sejam criados por outro. E na época eu pensava, não, é uma boa escola, eles são cristãos, estão ensinando tudo que eu poderia ensinar e tudo mais. Mas ele me fez enxergar, o pastor me fez enxergar. Ele falou, ó, mas o tempo de qualidade você vai ter com seus filhos, o cuidado individual pra cada um, como é que você vai dar se você não tem tempo? Existe uma lógica real de horas por dia e de produtividade no dia. Se você chega depois das 8, depois das 7 em casa à noite, provavelmente você não vai ter o seu melhor. Você vai estar muito cansada, você vai estar sobrecarregada. Existem muitas vezes quando a pessoa não tem condição de pagar alguém para arrumar a casa, vai ter que arrumar uma casa, vai ter que fazer uma janta, vai ter tanta coisa ainda para ser feito que o tempo de qualidade dos seus filhos fica como? Quem que vai levar eles numa aulinha? No caso aqui tem um menino e uma menina. Os dois, algumas coisas são comuns, tipo muita energia, então a gente pôs no jiu-jitsu, que é uma autodefesa também. Eu pensei, eles são pequenininhos, em estatura um pouco, então acho que uma luta é importante para eles terem mais autoconfiança. Só que tem uma que gosta muito de pintura, então vamos levar ela na aula de pintura, gasta uma tarde inteira para se levar uma criança na aula de pintura. E você não pode abandonar ela lá e ir embora, porque quem vai levar no banheiro? É o que eu penso. Eu quero que seja eu prefiro que seja eu a levar ela no banheiro do que um desconhecido, uma professora ou um professor desconhecido. Não, e detalhe, isso você tá falando, por exemplo, do cuidado com as crianças e o cuidado com o casal. Porque além de você ter cuidado dos filhos, você tem que cuidar de vocês. Vocês têm que se cuidar, vocês têm que ter momento de casal. Se não tá sobrando momento nem pro filho, que dirá momento de casal. Então assim, as famílias crescem meio problemáticas. Desconectadas. E aí, hoje eu fiz um vídeo mais ou menos falando sobre isso e já começaram a vir algumas pessoas, mas nem sempre é possível. E eu entendo que nem sempre é possível. Se não for possível agora, ore para que em algum momento seja, porque na época, por exemplo, que foi há uns 7 anos atrás, não era possível. A minha renda era necessária mensalmente para pagar as contas. Só que chegou um tempo que o Ricardo conseguiu prosperar mais, eu dei espaço para que ele crescesse e o meu salário, eu comecei a pôr nas contas. O quanto que eu gasto para almoçar sozinha no restaurante todo dia, quanto que eu gasto para que os meus meninos almocem sozinhos e passem um dia inteiro na creche sem mim, quanto que eu gasto de transporte, que uma época era ônibus, outra época era gasolina. Quando eu coloquei no papel, eu falei, eu tô pagando para trabalhar, então eu continuo aqui só por orgulho. E isso é real, existe um preconceito muito forte e o mundo só fomenta mais e mais sobre isso, que a mulher que parou, ela é burra, ela é indefesa, é dependência emocional, ela é frágil demais, você não tem seu próprio dinheiro, seu marido vai fazer o que quiser com você. Esse tipo de coisa você vai escutar. Além das piadinhas sutis, tipo, eu não posso fazer isso agora porque eu trabalho o dia inteiro, você não trabalha. Então, o preconceito em qualquer área é terrível. E muitas vezes gera mulheres que poderiam estar com as crianças, elas a optarem por estar no mercado de trabalho só por um status, só por uma questão de não aceitação da nossa cultura. Olha só, tô tentando encontrar aqui. Muitos homens aproveitam dessa situação para trair a esposa, desrespeitá-la quando vê que ela está dependendo dele, mesmo tendo filhos, a esposa sendo maravilhosa. Infelizmente, as mulheres devem buscar em primeiro lugar a sua independência, sempre, e depois um marido. Neste caso, não se case e não tenha filho, porque se você buscar primeiro a sua vontade, a própria Bíblia fala que se você buscar primeiro tudo para você, você vai perder tudo. A Bíblia fala isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar o interesse do outro. Se Deus te dá um filho, é para você criar, não para você delegar o tempo todo. Delegue o mínimo possível. O que você puder fazer, faça. Quem vai olhar com olhos de amor pro seu filho mais do que você poderia? Foi isso que o pastor nos diz. Quem vai cuidar com o cuidado de uma mãe para uma criança, numa creche, que tem mais 30 numa sala? Então, assim, é doído, é necessário, só que muitas vezes não é possível. Mas o que não é possível, a oração entra. Então, você precisa trabalhar hoje o dia inteiro junto com seu marido e os meninos estão numa situação de creche o dia inteiro, na escola e tudo mais.
Mas não se contente com isso. Ore para que isso seja mudado. Ore para que Deus prospere seu esposo. Ore para que a sua família não precise da sua renda e você consiga talvez trabalhar só meio período ou trabalhar de casa. Não é necessário que você não trabalhe, mas é necessário que você tenha um tempo de qualidade para olhar para seus filhos, para olhar para seu marido, para olhar para sua casa e para você ficar bem. Eu trabalhava o dia inteiro, eu chegava super cansado, eu limpava a casa, eu fazia a janta, eu estava mal, eu estava cansado, eu estava engordando sem parar porque eu não tinha condições de ir numa academia. Teve uma época que eu decidi, então eu vou acordar de madrugada e eu vou malhar aqui no condomínio, que na época era um prédio, né, um condomínio de prédio. Eu dormia pouquíssimo para poder fazer isso possível. E aí vem doenças, vem vários problemas, eu tive que fazer algumas cirurgias às pressas, casos de problema de vesícula e mais. O que era isso? Comendo mal, comendo o dia inteiro na rua, vivendo uma vida tóxica pra mim. E é isso que o mundo quer que você seja. Uma mulher que vive 5 coisas ao mesmo tempo. Vive a maternidade, como esposa, o mercado de trabalho como se fosse um homem, tudo ao máximo. E tem um corpo sarado e tome banho gelado de madrugada. Aquelas coisas loucas que você fala assim, gente, se eu fizer as contas do meu dia, não dá. E não dá mesmo. Pra dar, algumas coisas vão ter que deixar de ser foco e serem secundárias. E eu amava ser arquiteta na época que, antes de eu ter os meninos. Só que quando os meninos nasceram, o próprio Senhor foi tirando esse amor de mim. Foi diminuindo esse amor. E me fazendo enxergar qual que é o lugar da profissão na minha vida e qual que era o lugar dos meus filhos na minha vida. Qual que era o lugar da minha família na minha vida. E isso me permitiu, no meu caso, ajudar mais na igreja. Fazer coisas na célula, coisas pela igreja que muitas outras não poderiam. Só que, infelizmente, com frequência, ouço, e até, às vezes até dentro da igreja, porque a mentalidade do mundo, não é porque você está dentro da igreja, que se você não vigiar, você não é conformado pelo mundo. Então, assim, dentro da igreja, às vezes você vai escutar uma alfinetada. Não, você não pode agora? Tá bom. Aí você tenta falar com a pessoa, depois ela fala, eu não posso agora porque eu trabalho. Aí você fala assim, gente, precisava. Isso é uma falta de educação, isso é um desrespeito. O que mais você quer dizer? Não, é nessa linha mesmo. E eu preciso realmente que você fale nesse caso, porque, igual eu fiz o vídeo hoje cedo, levantou muita gente incomodado, né? Tanto homens como mulheres nessa posição dela, ela não foi a única, tá? Que falou algo nessa linha. Mas olha a raiz da ofensa. É o medo. Ela tá preocupada, medo olha, preocupada com o abandono, preocupada com a cagada de um homem, porque é responsabilidade do homem. Não importa se você é uma excelente mulher, tá? O fato disso não livra você de eventuais problemas com seu marido, porque isso tem a ver com ele. Sem dar nomes, eu conheço uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer lá ao vivo e conversar com ela. E é ambiente de trabalho. Ela tem filhos, mas ela trabalha muito. E nunca parou de trabalhar por causa disso. E em um momento off do trabalho que a gente estava envolvido, ela falou pra mim, eu passei há 2 anos por um período muito difícil dentro do meu casamento. Houve traição, houve exposição. Ela era figura pública na época, ela teve que cancelar o Instagram dela e tudo mais, porque a casa caiu, entre aspas, né? Todo mundo ficou sabendo. E ela não tinha dinheiro? Tinha até mais que o marido, talvez. Ela tinha pelo menos muito mais visibilidade do que o esposo. Os problemas no casamento, todo o casamento passa. De espécies diferentes, às vezes sim. Opressão porque ele é o único que tem a renda, existe problemas assim. Só que isso são os problemas. Você não pode viver em função de problemas que podem um dia acontecer com você. Vocês têm que entrar de coração inteiro para um casamento. Se você entra com reservas no casamento, você está falando pro outro, eu não posso confiar em você. E a pessoa vendo isso, ela vai entrar também com o pé atrás pensando, se ela não confia em mim, talvez eu não deveria confiar nela. A gente tem uma fonte de pesquisa muito grande nas nossas mãos agora, que é ferramentas de inteligência artificial, né? E eu vou perguntar, né? Tentar entender se existe alguma relação lógica para que ele pesquisasse. Em tudo quanto é pesquisa, se existe uma relação lógica entre o crescimento da independência da mulher com o crescimento de divórcios e infidelidade. E ele realmente constatou, tá? Aqui você pode pesquisar aí depois no chat GPT. Aumenta sim o número de divórcios, porque a mulher fica menos resistente a insistir em um casamento quando ela encontra a possibilidade de viver sozinha. Então ela está menos disposta e menos propensa a lutar pelo casamento. Se você nunca se entregou totalmente, você sempre guardou algo pra eu vou embora um dia. Então ela já está preparada para isso. O número de infidelidade entre as mulheres aumentou muito, tá? E o número de infidelidade dos homens também tende a aumentar, porque ele se sente inseguro em relação a essa mulher e para se autoafirmar, ele acaba entrando em uma série de outros problemas. Olha só. E outra coisa também, um lar que não é cuidado, ele está abandonado. Uma mulher que trabalha o dia inteiro vai ter o mesmo dia inteiro que eu falo assim, de manhã, de tarde e de noite. Em casa, com os filhos, no trabalho, tudo mais. Ela vai ter o mesmo libido do que uma esposa que tem mais horas de descanso no
dia, mais sono. Uma alimentação que ela pode cuidar um pouquinho mais e não ter que comer num restaurante por quilo todo dia. Você acha? O libido dela vai ser maior, o tempo de qualidade dos dois vai ser maior. Dois estressados é muito pior do que um estressado. Então, assim, a qualidade do casamento é bem maior se a mulher conseguir não ter a carga de gerar todo mês o dinheiro. Lembrando que, entenda que existem momentos de vidas e existem fases. Houve uma fase em que a Vanessa precisava trabalhar grande parte. Quando ela decidiu não trabalhar, eu tive que me virar. Isso foi até um impulsionamento pra mim. Eu tive que fazer acontecer. Então, assim, no primeiro momento, quando ela decidiu parar, nós sofremos um baque financeiro, sim. Eu sei, eu tô te falando porque você vai sofrer, tá? Você vai passar por esse momento. Mas aí também entra uma questão de fé. O que nós estamos falando pra vocês aqui, gente, é um prumo. O que é um prumo? Um prumo é uma referência de um ideal. Todo mundo vai conseguir andar no prumo? É claro que não. Ninguém vai conseguir andar 100% no prumo. Só que a gente tem que buscar sempre uma referência. Se as referências se desfazem, se hoje não, a mulher tem que ser independente. E o marido, ele é o quê? Você quer estimular ele a ser independente também? Então, assim, nós vamos ter pessoas que começam a dormir juntos apenas. Acabou-se a estrutura de uma família. São duas pessoas dormindo junto numa casa apenas, né? Então, assim, é necessário que haja um prumo, que haja uma referência. Então, quando nós falamos sobre papéis, não quer dizer que a gente não possa precisar, durante momentos, andar em papéis diferentes. Só que no final das contas, você sempre tem que estar buscando. Eu quero andar em cima da referência. A referência é o quê? Que meu marido seja protetor, provedor, profeta do meu lar e que eu seja a cuidadora, organizadora e mantenedora de dentro da organização da casa. A mulher tem essa função de trazer beleza pro lar, de trazer paz pro lar. Para que quando o esposo voltar para casa à noite, ele tenha prazer em voltar para casa. E ele não tenha rejeição querendo ficar só na rua. Então cada um tem a sua responsabilidade, né? A responsabilidade de manter, de prover, de proteger está sobre o homem. Só que isso não impede que a mulher trabalhe. Só que não é a função dela. Você entende que é uma questão de não ser a função? Então vocês têm que sempre estar caminhando na direção do prumo, gente. Isso é igual a Cristo. Eu vou conseguir andar igual a Cristo? Não vou, mas ele é meu prumo. Ele é minha referência. Não é porque eu não consigo andar igual a ele, não é que não existe um mundo ideal em que eu ando exatamente como Cristo que eu vou desistir. Não, eu continuo andando olhando pro prumo. Eu vou olhando sempre pro prumo. Porque se eu olhar para as outras coisas, aí que o trem vai sair tudo torto. A minha obra vai sair toda desconjuntada. Aí no meu caso, eu não voltei ao mercado de trabalho arquitetura, por quê? Porque é um trabalho dispendioso, com prazos curtos normalmente, que me precisava de 10 horas diárias. Mas isso não me impediu, por exemplo, de fazer trabalho de artesanato, fazer outras coisas que eu também gosto, em horários que os meninos estão na escola. Porque no horário que o menino está na escola, a mãe ganha liberdade, né? É a hora que as mães saem correndo. Você deixa o menino na escola, sai aliviado. Porque, assim, existem fases que eles vão precisar da sua atenção praticamente 24 horas, e existem fases que vai ficar mais leve. Então fiquem tranquilos, você não vai ser a escrava do celular, você não vai ficar trancado 24 horas. Você vai tendo independência à medida que vai crescendo. E mas existe nunca, muito valor nisso, tá? e Deus vai te honrar. E também, em nenhuma fase, o lar vai poder ser abandonado. Você sempre tem que ter um olhar de que Deus te chamou primeiro para a família, depois pro mercado de trabalho. Primeiro você é uma pessoa que está seguindo a Cristo, está sendo moldada, que tem uma família, que tem filhos, que serve uma igreja. Depois você é uma advogada, você é uma enfermeira, você é uma profissão. As profissões vão passar, gente. Na eternidade não existe profissão. Eu vi alguém falando que uma pessoa é burra porque ela só ganha dinheiro. Que ele respeita é quem tem diploma do ITA. Eu falei, tá. Eu conheço um monte de gente que tem diploma do ITA e nem ganha o suficiente para comer e vive uma vida miserável. Talvez ela tenha mais inteligência por gerar dinheiro do que o outro que só estudou matemática. E eu falo isso porque eu estudei para prestar no ITA. Eu só não cheguei a prestar porque meus pais não tinham condição e falou, não vou nem pagar a prova para você. Se você passar, você não vai morar lá. Então, assim, não há valor numa profissão tanto quanto o mundo prega. O que vale são as coisas que são eternas. Não gaste a sua vida com coisas passageiras. Gaste a sua vida com as coisas que são eternas. E eu ia falar outra coisa. Tá. Não existe, mas também não existe nenhuma fase, porque as fases vão ficando mais leves, mas não existe nenhuma que você não tenha que ter olhar sobre seus filhos, sobre sua casa. Por exemplo, na minha adolescência eu não tinha Cristo. E eu tinha uma amiga que era excelente. Nós duas tínhamos nenhum tipo de ideia, né? Boa. Só ideia má. Só ideias malucas. Só que o que nos guardou? A mãe dela era aposentada. E a mãe dela ficava a tarde inteira em casa. E o meu pai trabalhava de manhã e à noite. Então a tarde inteira meu pai estava em casa. Meu pai estava dormindo em casa. Mas ele estava em casa a tarde inteira. E a mãe dela ficava lendo livro na sala. Ficava lendo livro no quarto. Fazendo as coisas dela lá dentro. Mas a presença do pai e da mãe dentro de casa guardou a gente de muita coisa. Não que a gente não aprontou demais na adolescência. Porque aprontou. Só que eles
eles, né, a figura do pai e da mãe, estarem em casa, guardou a gente de fazer muita coisa pior e muita coisa mais precoce ainda do que a gente aprontou. E aí, no caso, por exemplo, na casa do Ricardo não tinha ninguém. Então, os seus filhos, quando eles for fazer trabalho de casa, eles vão tender a querer ir na casa que não tem um pai e uma mãe. Os adolescentes, os jovenzinhos. E é onde não tem um pai e uma mãe, acontece qualquer coisa, te contar. Um cara falou assim aqui no post, mas nem sempre dá pra ser assim. Às vezes é necessário que a mãe trabalhe em tempo integral para que a família tenha uma condição melhor. E aí eu dei o meu próprio exemplo. E aqui eu preciso deixar muito claro, meus pais sempre assistem meus vídeos, eu amo vocês, papai, mamãe. Eles são pais que nos amam demais, só que nós passamos por situações que talvez não seriam as ideais. Lembra que eu falei pra vocês do prumo? Dentro da minha casa foi assim. Meu pai e minha mãe trabalhou desde sempre, quando a gente era neném. E eles trabalhavam em tempo integral, pra nos trazer coisas boas, pra dar suprimento pra nossa casa. Então minha mãe trabalhava de manhãzinho até o final do dia. Meu pai trabalhava no mesmo lugar de trabalho, que era a empresa de telecomunicações, trabalhava do comecinho da manhã até o final do dia. A gente se via quando acordava, mas não tínhamos momento de família, era simplesmente para acordar, arrumar e levar para outra pessoa me criar. Em um determinado momento era a escola, outro determinado momento era a casa da minha avó, e lá na minha avó também não tinha condição de ficar me cuidando o tempo inteiro. Então quem me cuidou grande parte da minha vida foi a rua. Vocês entendem? Meu irmão não foi criado exatamente todos os dias, monitorado tudo pela minha mãe e pelo meu pai. Também foi por uma babá. Você entende que existe um custo? O que eu tô querendo dizer para vocês, e que precisa ficar claro, é que existe um custo. O custo de trabalhar e trazer uma condição de vida melhor, trazer um certo conforto de poder viajar, de poder andar com roupa boa, de poder fazer isso, poder aquilo, traz um custo, às vezes. Então, qual que seria a possível solução? Talvez trabalhar meio período, conseguir alguma coisa que fosse menor para poder dar uma manutenção na casa. Você sabe por quê? Porque aí vocês me falam, não, mas você é um cara que deu certo. Eu dei certo por milagre. Por quê? Eu também dei certo por milagre. Porque na minha infância, enquanto meus pais estavam trabalhando e eu estava em casa, eles não faziam ideia de quem eram meus amigos. Eles não faziam ideia da casa de quem eu entrava. Tanto que eu sofri abuso com 5 anos de idade. Eles foram descobrir há 2 anos agora. Com 36 anos, eu soltei numa live que eu sofri abuso na infância. Eles nunca nem iam imaginar. E isso pode estar acontecendo dentro da sua família. E você não tem noção. Por quê? Porque não tinha intimidade. Era pai e filho. Eu amava quando ele chegava no final do expediente. Só que não tinha relacionamento exatamente de pai e filho. Por quê? Porque a rotina não deixava criar. Eles chegavam cansados e exaustos de casa no final do expediente, por volta das 19 horas, me buscava, a gente jantava e pronto, acabou o dia. Você entende que não teve tempo de cultivar o que eu tô cultivando com o Arthur e com a Anne? Tava eu e o Arthur e a Anne ali agora, nós tava eu e a Vanessa, todo mundo ali dormindo no mesmo quarto. E a gente consegue olhar, entenda que existe aquilo de você olhar no olho do seu filho e tentar entender quem são os amigos, quais são os sonhos, quais são as referências que esse menino tá tendo. Hoje com a internet... Quero confessar um negócio. Confessa. A gente sempre cuida de muitas crianças, até aqui de dentro do condomínio, de amigos, nas celas de criança, na igreja também. E eu sempre olho para cada uma das crianças e penso, esse menino ou essa menina pode ser um dia a minha nora ou o meu genro. Ou pode ser o amigo que vai crescer com o meu filho até o fim, com a minha amiga que vai crescer com a minha filha até a juventude. Então, eu tento dar o amor que eu daria pros meus filhos quando eu tô na célula, quando eu tô no encontro, porque eu realmente amo essas criancinhas. Mas o que me desperta é pensar, principalmente, que eles têm influência na vida dos meus filhos. Se essas crianças recebem amor, se essas crianças conhecem Jesus, elas vão ser bons amigos, elas no futuro serão bons cônjuges de alguém. E aí eu falo assim, será que esse aqui vai ser meu genro? Vou cuidar muito bem dele. Será que essa menininha aqui vai ser minha nora? Vou cuidar muito bem dela. Será que eles vão ser amiguinhos dos meus filhos? Vou cuidar muito bem deles. Então, assim, quando a gente leva uma criança para Jesus, você tá levando um futuro adulto a andar nos caminhos do Senhor. Você tá plantando sementinhas na fé de que elas vão crescer e não se desviarão no caminho. E é uma promessa de Jesus. Você tem que fazer com seus filhos e, se possível, servir na igreja e fazer com os filhos dos outros, porque muita gente não vai enxergar. Enquanto o outro não tá enxergando, ou só tá ouvindo o que a televisão, a mídia e o mundo fala, ele vai estar criando bem mais ou menos os próprios filhos. Você pode ser luz na casa dessa pessoa, abrindo uma cela de criança, falando de Jesus para essas crianças, levando essas crianças a ter experiências boas com Deus, e no encontro é divertido e ouve a palavra de Deus, por exemplo. O que mais? Não, só isso. Já deu a hora da minha reunião, minha passou também. da hora da sua. O irmão tá me aguardando ali pra gente reunir. Mas foi bom. Esse vídeo aqui, ele foi proveitoso. Você viu que é assunto que não tem fim, né? É. A gente ainda tem muito pra falar sobre isso. Entendam, gente. A gente tá aqui definindo um padrão a ser almejado, a ser buscado, e que nós não desfrutamos dele por muito durante a vida toda, tá? Então agora nós estamos tendo a possibilidade de
construir anos, isso. A gente conseguiu isso. Então, Deus abençoe muito você, tá muito junto. E ore, porque os milagres é Deus que faz. O impossível é Deus que faz. Não há impossíveis para Deus. Amém.